Casar, unir-se a alguém, constituir uma nova família. Esse é o projeto de vida de muitas pessoas. Um desejo que agora pode se tornar uma realidade também para quem tem algum tipo de deficiência intelectual. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em vigor desde janeiro de 2016, possibilita a realização desse sonho. Agora basta o casal ir ao cartório e oficializar a união. Os gestos não negam. Carinho tem de sobra por aqui. Marcos e Yasmin namoram há 2 anos. A gente quer casar, quer ter uma família. Ele já fez alguma surpresa pra você? Já há 2 anos. O que ele fez? Pediu-me em casamento no meio de todo mundo. Os dois foram diagnosticados com retardo mental ainda na infância. Ele no nível leve e ela moderado. Apesar disso, eles cuidam um do outro e até já moram juntos. E o maior sonho do casal é se casar. Estou feliz para cuidar dela, mas o que eu quero é casar logo, porque eu não estou aguentando mais ficar junto, quero casar, papel assinado. Pelo Código Civil de 2002, o casamento entre pessoas com deficiência intelectual só era permitido com o aval dos responsáveis e com autorização de um juiz. Os critérios utilizados eram os critérios ali da percepção pessoal do juiz. Ele poderia fazer uma perícia, poderia mandar para o psicossocial do tribunal e com isso acabava constrangendo, acabava apregoando uma situação de discriminação. Mas as regras mudaram com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Entre todos os benefícios garantidos a eles, a Lei 13.146 de 2015 ainda desburocratiza o casamento de casais com problemas intelectuais. Agora basta ir ao cartório, apresentar os documentos necessários e garantir a livre vontade de se casarem. Ela pode fazer o casamento tanto por um sacerdote com habilitação civil para isso, quanto diante de um juiz de paz. Ele vai perguntar para aquela pessoa com deficiência intelectual, é de livre e espontânea vontade que desejas casar? Ele percebendo que aquela declaração é livre e é espontânea, ele faz a declaração do casamento, sim, e a pessoa vai seguir sua vida. Regime de casamento pode ser qualquer um dos regimes também, de modo que o que se verifica agora é exatamente uma colocação mais firme, daqueles princípios novos trazidos na Lei 13.146. A família de Marcos e Yasmin acompanha o relacionamento de perto. No meu dia a dia eu aprendo um pouco a mais com eles, no sentido de ter mais paciência, no sentido de poder voltar a acreditar que ainda existe sentimento de verdade. É um amor, assim, que quase hoje em dia não se vê, Então, por que não? Eu quero ver meu filho feliz. E eles dois parece que se completam. Para discutir o assunto, nós recebemos aqui no estúdio Cláudia Grabois, advogada e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAN, e Maria Aparecida Vieira Souto, especialista em sexualidade e diversidade funcional. Bem, obrigado pela presença das senhoras aqui no programa Fórum. Eu gostaria de começar perguntando se a lei apenas desburocratizou a questão do casamento entre pessoas com deficiência ou se ela traz alguma coisa a mais nessa ação. Ela traz mudanças significativas. A lei, na verdade, ela proporciona à pessoa com deficiência exercer uma vontade. Se ela tem vontade de se casar, se ela tem vontade de se unir em matrimônio, ela passa a ter esse direito agora sem burocracia. Antigamente poderia passar 1 ano ou 2 anos tentando uma autorização judicial para que a pessoa pudesse realmente se casar, ter o casamento civil. A figura do curador continua presente nesse momento ou não se faz mais necessária? O curador, ele tem esse papel, na verdade, de assistir, de orientar, de zelar e cuidar, mas ele não tem o papel de restringir o direito. Então, se a curatela realmente ela é eficiente, ela é eficaz, no que diz respeito ao casamento de pessoa com deficiência intelectual, mesmo que a pessoa seja curatelada, já seja curatelada antes da lei, mesmo que a pessoa com deficiência intelectual seja uma pessoa sob curatela já antes da LBI, isso não impede o casamento. É importante ainda a presença da família, não é? Sim. Tem coisas que a gente precisa considerar. Da questão da, digamos, da deficiência intelectual. Tem áreas, digamos, onde o sujeito ele vai trancar, que seja. Mas tem outras que ele vai desenvolver como qualquer outra pessoa. E a área da sexualidade é essa, quer dizer,
Todas as questões hormonais, as questões, todas essas vão aparecer, ou seja, a menina vai menstruar, esse menino vai ter poluição noturna, ele vai ter ereção, todas essas coisas estão presentes. Então, a gente precisa entender que a área da sexualidade, para essas pessoas, ela é exatamente igual às pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência intelectual. E é difícil de trabalhar porque tem um tabu aí, né? É complicado porque nós temos dois grupos, digamos, que atuam diretamente em cima dessas pessoas com deficiência, que é a família e são os professores, né, das escolas, porque essas pessoas frequentam essas escolas. Essas pessoas, tanto a família e os professores, digamos, as informações que essas pessoas têm sobre sexualidade são informações que elas são crenças, são mitos que elas têm em relação à sexualidade. Se tu pegares, por exemplo, a família tem uma preocupação enorme em supervisionar, em controlar, em criar, em não permitir situações de privacidade para o seu filho ou para a sua filha. É difícil para o adulto aceitar que uma criança tem sexualidade, que tem desejos, que tem vontades. Tu te imagina como é que isso funciona com uma criança que tem alguma deficiência intelectual. Não se deixa ela sozinha. Como ela é sempre supervisionada, o que acontece, William? Esta criança ela não desenvolve um conceito fundamental para chegar no casamento, que é o conceito de privacidade. Como é que tu fazes isso? Porque a criança ela vai se tocar, ela vai tocar no corpo dela, por quê? Porque a sexualidade dela vai funcionar como de qualquer criança. Quantas vezes a gente tem que fazer isso que eu vou te dizer agora? Não sei, 30, 40, 50, até a criança aprender. Tu pega a criança pela mão e diz, olha, isso que tu está fazendo carinho no teu corpo, tu vais fazer quando? Olha aqui, no teu quarto. Ou, quando tu está tomando banho, tu vais insistindo. Por quê? Para que ela desenvolva o conceito. 2, que o corpo dela, ela pode tocar. E 2, que é o segundo, que é fundamental, estratégico na vida sexual de qualquer pessoa, que é o conceito de privacidade. Uma criança que tem um déficit intelectual, o que vai acontecer? Se ela desenvolve o conceito de privacidade, ela não vai se masturbar em situações públicas. Todo o resto vem junto. Se tu controla, se tu não permite, tu bloqueia áreas do desenvolvimento da sexualização dessa criança. Tu vai passar para ela 2 informações. Privacidade não existe. E que tocar no próprio corpo é uma coisa ruim. Que existe uma crítica em cima dessa legislação de que, numa busca positiva de se combater o preconceito, a discriminação, a legislação pode promover um abandono jurídico de quem precisa ser protegido. Eu gostaria de saber qual é a visão que as senhoras têm disso. Mas, no meu entendimento, não existe esse abandono. Porque essa pessoa, por exemplo, ela tem uma família, ela continua tendo uma família mesmo com a lei. Hoje em dia, o adolescente que tem 16 anos, ele está em igualdade de condições, assim, um adolescente que tem deficiência intelectual e tem 16 anos está em igualdade de condições com o adolescente que não tem deficiência. Isso não significa que a família não deva supervisionar, assim como a família também deve supervisionar um adolescente que não tem deficiência e que tem 16 anos. Então, nós temos muitos mitos em torno da pessoa com deficiência e, inclusive, essa questão do abandono seria outra. A questão do abandono é muito mais ampla, porque a pessoa com deficiência, a criança com deficiência já lida com isso e as famílias lidam com isso de uma maneira muito intensa. Não é raro, na verdade, depois da família ter um filho com deficiência, o casal separar e um dos dois sair de casa e deixar a criança quase sempre com a mãe que a criança fica. E, por outro lado, por parte da mãe, também existe essa questão da superproteção e, na minha opinião, no meu entendimento, uma relativização até do papel do pai nessa relação, como se fosse natural não zelar, porque essa criança tem deficiência, esse adolescente tem deficiência, então até eu acho que se busca menos o judiciário por ação de alimentos e regulamentação de visitas. E por que isso? Porque, na verdade, talvez a mãe ache que assim ela possa proteger mais a criança. Mas, na verdade, não protege mais e cuidar é dever dos dois. Eu não considero que a lei ela promova nenhum abandono, pelo contrário. Até porque ela traz o quê? A regulamentação do artigo 12 da Convenção, que trata dos apoios. E os apoios tratam-se do quê? De recursos de acessibilidade,
que devem ser ofertados às pessoas com deficiência para que elas possam viver, ter a vida independente e ter autonomia. Daí sim nós voltamos a esse assunto da criança e do adolescente, porque eles têm que se desenvolver, até chegar a esse ponto de ter autonomia, inclusive para ter uma orientação sexual e saber que tem uma orientação. As pessoas com deficiência, elas não vivem apartadas do mundo e jamais viveram. O que avançou, na verdade, foi a legislação, que foi fruto, na verdade, de muita mobilização social. Nós não teríamos essas leis todas se, na verdade, o movimento não tivesse se organizado para que isso fosse possível no Brasil. Porque a convenção ela foi ratificada em inúmeros países e foi ratificada no Brasil sem ressalvas. Então, a pessoa com deficiência, sujeito de direito, essa pessoa ela faz parte de um mundo que é muito maior do que apenas um mundo onde existe a característica da deficiência intelectual, por exemplo. Isso inclui diversidade sexual, inclui etnia, inclui comunidade, inclui sociedade, inclui religião, inclui absolutamente tudo, inclui educação, o fato dela ter que conviver em sociedade, estar com a diversidade, participar da diversidade, mas de forma que ela seja protegida, mas que ela esteja em igualdade de condições. A acessibilidade, ela coloca a pessoa em igualdade de condições com as demais pessoas. E recursos humanos também são recursos de acessibilidade. Então, quando essa pessoa precisa de um acompanhante, de um assistente, de alguém que vá ajudá-la a fazer as coisas do dia a dia, ela precisa de um recurso que equipare direitos. E é esse recurso de acessibilidade, que é um direito fundamental, que chega, na verdade, na vida dessa pessoa para que ela possa viver em sociedade em igualdade de condições. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto no próximo bloco trazendo a sua opinião sobre essa proteção da lei. O Fórum dá um tempo na conversa e volta daqui a pouco, depois do intervalo rapidinho. Estamos de volta com o Fórum. Hoje o assunto é o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o direito assegurado aos portadores de deficiência intelectual de se casarem sem a necessidade de autorização. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência, sendo que metade são pessoas com deficiência intelectual. No Brasil existem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É um número muito grande, muito significativo e precisa realmente ter um olhar muito especial e cuidadoso sobre essa parcela da população. E eu trago para a senhora a pergunta que eu encerrei com a doutora Cláudia no primeiro bloco. A senhora acredita que numa busca por a diminuição da discriminação, por dar mais autonomia aos deficientes, pode-se correr o risco de se promover um abandono jurídico a quem precisa ser tutelado? Deixa eu te dizer uma coisa, William, o que eu penso um pouco em relação a isso. Nós temos uma coisa chamada as diferentes mídias, né? Eu considero que a mídia tem um papel fundamental. Jamais programa algum, instituição alguma fará o que um programa, por exemplo, como o teu está fazendo nesse momento. Quer dizer, vocês estão possibilitando informação, a mesma informação a um número expressivo de pessoas, a um grande número de pessoas. Isso é muito importante, que os meios de comunicação, as diferentes mídias, elas tenham as informações corretas e adequadas e disseminem essas informações. Coisas como, por exemplo, que a gente sabe, uma das dificuldades que se tem no acesso às pessoas que trabalham nas diferentes mídias. Tu propões, digamos, um assunto sobre sexualidade de pessoas com qualquer tipo de diversidade, mas especialmente diversidade intelectual. As pessoas se dizem assim, produtores de programas, apresentadores de programas se dizem assim, mas a senhora acha mesmo que alguém vai se interessar por uma criatura assim? Como é que alguém vai ter interesse sexual por alguém que tem algum tipo de deficiência? E a gente sabe que isso impede que informações fundamentais sejam disseminadas entre a população. Então, é o que eu disse antes, uma instituição pode fazer a melhor campanha do mundo, mas ela jamais atingirá, ela não terá a amplitude, o espectro de ação que as diferentes mídias têm quando elas divulgam informações. O que nós precisamos? Nós precisamos ter essas pessoas com mínimo de qualificação. Essas pessoas precisam se reportar a quem? A instituições que trabalham com esse assunto.
Bom, de qualquer forma, seria interessante que houvessem políticas públicas para dar apoio ao casamento de pessoas com alguma limitação intelectual? Para que se tenha políticas públicas, é preciso que essas políticas elas têm que ser lastreadas em dados. Aí nós temos uma outra dificuldade, que é as pessoas têm que informar a determinadas instituições que fazem a coleta desses dados. Esses dados têm que chegar aos gestores públicos. Isso é uma coisa. O que a gente fala em relação a esse acesso, a esse casamento, as pessoas dizem assim, para que essas pessoas casem, elas vão precisar de ajuda da família. Inúmeras pessoas casam e os pais ajudam a cuidar dos filhos, dos netos, leva o filho na creche, entendeu? É muito comum que a família ajude esse casal. Então, o olhar da sociedade em relação a esse grupo é engraçado, é curioso, porque é sempre no sentido assim, de cercear. A intenção é de proteger, mas o resultado é o cerceamento. É a infantilização, é acreditar que a sexualidade dessas pessoas ela é uma sexualidade infantil, que nunca não vai se expressar de outro jeito. Para eles é bem resolvido a questão da sexualidade? Não é muito Para bem quem resolvido, é bem resolvido? Para o deficiente intelectual? Não, claro que ele não. é muito privado de tudo Não, desde ele o não começo. tem essa vivência, ele não tem, entendeu? Na medida em que ele não vivencia isso, ele tem todos os desejos, ele tem todas essas emoções, ele tem todas essas coisas. E para ele é complicado porque tem alguns materiais, inclusive alguns filmes muito interessantes, mostrando os discursos deles, onde eles dizem claramente, eu não entendo porque meu pai e minha mãe não querem que eu namore a fulano, eu não entendo porque eu não posso namorar o fulano. É natural que se queira proteger o filho, até porque isso acontece também com proteção, querer proteger filhos que não têm deficiência. Isso não é uma coisa muito, muito difícil na nossa sociedade latina, principalmente. Mas eu acho que a gente vem avançando. Nós avançamos o Código de 1916 para o Código de 2002. Em 1916, tá? E a gente só teve um outro em 2002, quer dizer, nós só tivemos um outro Código Civil em 2002. Até então, as pessoas eram absolutamente incapazes. Daí nós passamos para 2002, onde a pessoa com deficiência passa a ser relativamente incapaz, a pessoa com deficiência intelectual. E agora, que estão lá. completamente capaz. E agora, com a LBI, nós avançamos, na verdade, para a capacidade. A pessoa com deficiência, ela tem personalidade jurídica. E, na verdade, ela tem direito ao exercício de todos os seus direitos. Quando eu quis falar em relação à mãe... Mas isso está só no discurso, isso não está na prática. Mas a política pública é fundamental e é a obrigação de fazer. Por quê? Mas nós temos, quando a gente fala em uma política pública, por exemplo, nós temos o que seria programas de educação sexual no Brasil, que são os temas transversais, essa coisa toda. Isso é feito? Não. Como é que tu vais fazer com que essa lei se concretize? Como é que essas pessoas vão casar? Isso é que eu quero saber. Nós falamos em elaboração e implementação de políticas públicas de fato. Por quê? Nós temos na Convenção, para além da LBI, nós temos na Convenção 33 artigos de conteúdo que também tratam desses temas. A LBI trata de todos os temas. É obrigação dos governos e do governo federal, mas dos governos e da família e da sociedade, mas obrigação do governo ter políticas públicas adequadas para as pessoas com deficiência. Faz parte dessas políticas públicas, como você bem disse, a educação sexual, diríamos assim. Agora, nós vivemos também um momento de retrocesso muito grande, onde sequer pode-se falar de gênero em escolas, onde nós temos um movimento enorme para vedar que a palavra gênero conste em planos municipais de educação. Nós estamos lidando, então, com leis e políticas públicas que devem ser elaboradas a partir dessas leis, que são obrigação de fazer. Mas eu acredito que nós temos indicadores sim. Por quê? Porque tem programas do governo, como, por exemplo, o BPC na escola, que é o benefício de prestação continuada na escola, que naquele programa tem número de pessoas com deficiência e que tipo de deficiência tem.
Nós temos também, por exemplo, alguns estados que fizeram censo de pessoa com deficiência. O IBGE também traz o número de pessoas com deficiência intelectual. Talvez subdimensionado, né? Mas existe considera-se que sim, porque muita gente aparentemente dizem que as pessoas em determinado momento têm até uma certa vergonha de falar que tem alguém com deficiência intelectual em casa ou não reconhecem essa pessoa que tem deficiência intelectual como uma pessoa realmente que tem deficiência e necessita desses apoios para ter uma vida em igualdade de condições. Eu acho que nós não temos, de fato, as políticas públicas adequadas. Agora, mas eu, como advogada, eu vejo muitos avanços, sim, de 2008 para cá. Um dos entraves para que se tenha políticas públicas no Brasil se chama os tais indicadores que tu mencionaste. Qual é o problema que nós temos? Nós temos programas maravilhosos. E tu vais observar, tu vais ler o programa e vai tudo muito bem. Nós não temos nos programas controle e avaliação. Nós não temos indicadores se aquilo que está sendo feito realmente está atingindo o objetivo. Então, qual é o problema que nós temos? Enquanto nós tivermos programas, políticas públicas que estão apoiadas em programas que têm falhas importantes nisto que se chama monitoramento e avaliação, nós não temos indicadores que possam mostrar se aquilo que está sendo feito realmente foi realizado ou não, se o resultado é bom ou não, a gente vai ter uma lei, outra lei, outra lei. E como que nós vamos fazer com que esta sociedade, que tem estas pessoas, vai propiciar o desenvolvimento dessa sexualidade e fará com que essas pessoas, então, possam, inclusive, se valer dessa lei e casar. É por isso que é tão importante a gente também falar em diversidade sexual e pessoa com deficiência. Que a pessoa com deficiência ela tem que vivenciar. É lógico que a gente está engatinhando nesse sentido. São poucos anos, na minha opinião, desde a Constituição Federal, a pessoa com deficiência já teria acesso a todos esses direitos, inclusive pelo princípio da isonomia. Mas, e nós tivemos leis sim, nós tivemos várias leis, como ela disse, leis no papel. A lei não pode ser uma tinta escrita em um papel sem eficácia, ela tem que ser eficácia. Para isso é necessário controle social. É preciso que as pessoas se mobilizem e reivindiquem que as políticas públicas aconteçam de maneira adequada às pessoas. É necessário, sim, um monitoramento, uma fiscalização e que tenham é necessário que tenham esses indicadores, sem dúvida. Só que, para terminar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: esse momento de fundamentalismo que o Brasil vive dentro da sociedade, de modo geral, mas nas escolas também, ele afeta, lógico que afeta o exercício dos direitos das pessoas com deficiência. Porque, novamente, perguntas que já não eram feitas voltam a ser feitas no sentido de saber, essa criança pertence a esse lugar, essa pessoa, na verdade, ela pode exercer o seu direito sexual e reprodutivo, ela vai dar certo se ela casar? Como que ela vai ser apoiada? Em alguns países existem programas de apoio às pessoas que se casam. Então, as pessoas se casam, vão viver juntas, vivem em residências inclusivas, inclusive. Tem assistentes sociais que visitam, que veem se a pessoa está bem. Em alguns países isso é diário, em outros a cada 2 dias, em outros a família que faz. Isso eu acho que é uma política pública que tem que ser pensada para o Brasil, porque não há como fugir, na verdade, do que está garantido por lei. Então, sim, é uma lei que está no papel, sim, quando a gente vai chegar, mas a gente só vai chegar, no meu entendimento, porque está lá. Nós tivemos reivindicações para isso, por isso foi colocado no papel e com muita luta, muita luta de fato e muita mobilização, essas leis foram aprovadas. Agora é trabalhar para promover essa transformação, né? Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a presença das senhoras aqui. Nós encerramos o fórum. No programa de hoje, conversamos sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a possibilidade do casamento entre pessoas com deficiência intelectual. Estiveram conosco Cláudia Grabois, advogada e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDFAN, e Maria Aparecida Vieira Souto, especialista em sexualidade e diversidade funcional. Se você quiser assistir a esta e outras entrevistas, acesse o portal tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail também para fórum@stf.jus.br. Sugira um tema. Eu espero você no próximo programa. Até lá.